Nós vamos conversar agora mais uma vez com o nosso analista Leandro Rezende, que está em Brasília porque ontem foi até o Amazonas para acompanhar de perto o andamento das investigações sobre o caso Bruno e Dom. Leandro, vamos te explorar bastante, já aviso, mas vamos começar com a sua apuração sobre os depoimentos que foram coletados sobre esse caso. Conta pra gente. Vamos lá, Luciana. Ontem saí daqui de Brasília, na companhia dos senadores e dos deputados que integram as duas comissões que o Congresso criou para acompanhar os desdobramentos desse duplo homicídio que chocou o mundo todo. E a gente tem novidade, sobre essas investigações. Ontem a gente tem até uma arte aí mostrando os principais pontos do que eu consegui apurar lá em loco, em Atalaia do Norte e também ao longo de todos os encontros lá que a gente participou. Bom, o que está em curso hoje é uma apuração conjunta que envolve a Polícia Federal, a Polícia Civil e os Ministérios Públicos Estadual e Federal. Cada uma dessas instituições elas têm um enfoque específico, mas dá para a gente dizer que está em curso uma apuração conjunta. O que a investigação da Polícia Federal e da Polícia Civil conseguiu determinar até agora? Existem algumas contradições nos depoimentos dos 3 homens suspeitos, e que estão presos, suspeitos de terem matado o Bruno Pereira e o Dom Phillips. É por isso também que essa reconstituição, além de ser um local absolutamente complexo, Atalaia do Norte, essa região do Vale do Javari é um local de deslocamento muito complexo, por isso que a reconstituição demora tanto também. Essas contradições estão sendo observadas para que a Polícia Federal e a Polícia Civil possam encontrar a hipótese de ter ou não um mandante desse duplo homicídio. Entre as apurações, conversando com os investigadores ontem e ao longo dos últimos dias, o que deu para a gente perceber é que há uma hipótese que está sendo tratada pelas investigações de que pescadores ilegais têm algum tipo de relação com traficantes de drogas que atuam nessa região. O que oficialmente o delegado Domingos Sávio Pinzon disse aos senadores ontem, Ele disse aos senadores e aos deputados. A gente está vendo aí nessa tela essa relação entre pescadores ilegais de tracajá, que é um tipo de animal que tem ali na região do Vale do Javari, e traficantes de drogas. Essa é uma apuração minha, Essa apuração revelando aí que tem um indício de que traficantes internacionais de drogas tenham também envolvimento com a pesca ilegal. Aí agora a gente vai para outra tela para a gente poder mostrar exatamente o que o delegado responsável pelas investigações disse à comissão que é presidida no Senado pelo senador Randolfo Rodrigues e na Câmara dos Deputados pelo deputado José Ricardo. Ele disse o seguinte, que não está descartada a hipótese de haver um mandante desse duplo homicídio. É algo que, de fato, é muito comentado em Atalaia do Norte. Eu estive lá em loco e percebi isso. Só se fala disso, da possibilidade de existir um mandante desse duplo homicídio. E é que agora o momento é de olhar para esses indícios de contradições entre os depoimentos dos suspeitos e tentar encontrar ali a possibilidade de se localizar um mandante. Luciana, Sidney, tem uma outra informação também sobre essa possibilidade de mandante, que é a seguinte: como é um assunto muito comentado, o nome de um desses mandantes acabou vazando e começou a circular ali na comunidade. A gente está falando de uma cidade muito pequena, Atalaia do Norte, muito precária, em que todo mundo com quem eu conversei relata uma presença ostensiva de diversos tipos de criminosos e que esse nome acabou vazando. O suspeito, depois que o nome dele vazou, de que ele estava na mira das investigações, ele acabou saindo ali da região do Vale do Javari, o que os investigadores acham que ainda é momentâneo, mas mostra que aquela ideia que se espalhou lá atrás, de que não havia um mandante para o caso, que o caso estava encerrado, não é assim que a polícia está trabalhando no momento. Essa hipótese ainda não foi descartada, gente. Mas você sabe, Leandro, quando alguém chega de fora, tem 2 sentimentos, O primeiro que você vai dizer, poxa, eu cheguei de fora, eu não tenho todo o relacionamento necessário para aprofundar uma realidade. Mas tem um outro também, por chegar de fora, você pode ganhar credibilidade da comunidade, Como quem diz, esse que está chegando aí é um repórter de confiança e a polícia precisa também ganhar essa confiança. O que você sentiu lá? Você acha que se de fato tiverem mandantes e a população souber essa denúncia, vai chegar à polícia? Tem essa liga lá?
Sidney, é difícil. Para eu te dar um exemplo de como aconteceu ontem, até a nossa repórter reportou isso agora há pouco. Ontem teve uma reunião das lideranças indígenas com os senadores e com os deputados. Várias etnias falaram, inclusive algumas que sequer dominam o português, levaram tradutores para poder expor as suas demandas aos senadores e aos deputados. Antes dessa reunião começar, a gente conseguiu registrar a presença de vereadores da cidade de Atalaia do Norte, também de pessoas da administração municipal de cidades próximas, como Benjamin Constant. A gente está vendo aí imagens da sede da Univaja, né, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, aonde se deu esse encontro ontem, das comissões da Câmara e do Senado. Antes das lideranças indígenas começarem a falar, um representante da Univaja, temeroso pela segurança dos indígenas e dos relatos que ali seriam feitos, solicitou que as autoridades municipais saíssem do local. Ele fez um pedido expresso para que vereadores, representantes das prefeituras saíssem do local pelo risco de os relatos e do envolvimento que ainda está sendo apurado de autoridades municipais com a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira. De fato, existe uma investigação do Ministério Público do Amazonas. Eu conversei ontem com o promotor do caso lá de Atalaia do Norte, que apura algum tipo de indício ali da Procuradoria-Geral do município com a defesa dos acusados. Isso está sendo investigado também, o que mostra que a situação por lá é bastante tensa, né? Realmente são muitas as questões que estão ali nessa comunidade, nessa terra indígena do Vale do Javari. A gente está falando da segunda maior terra indígena do Brasil, onde está presente a maior quantidade de povos isolados, sem contato com o mundo externo, com o estrangeiro, né? Com o brasileiro do planeta, né? São povos indígenas que estão ali do jeito que sempre estiveram há muitos anos e que as autoridades já têm indício de que traficantes de drogas, por exemplo, de outros países, Colômbia e Peru, já estejam atuando perto desses povos isolados. De fato, é uma região bastante tensa e uma investigação que está longe de ser simples e, pelo que eu consegui apurar ontem, também está longe do fim. Ao ver essa sala cheia, Leandro, eu percebo que nem o medo paralisou o senso de justiça dessas populações locais. Obrigada, Leandro.